Olá, eu sou o professor Luiz, eu sou coach financeiro. Esse é o nosso curso de educação financeira e nós estamos na nossa quinta aula, onde eu vou te ensinar como se livrar das dívidas. Ninguém que tem interesse em chegar na prosperidade financeira tem que ter dívida. Existem duas classificações de dívida: aquelas dívidas que você adquire para aumentar o seu patrimônio e as dívidas que fazem diminuir o seu patrimônio. São essas que a gente vai trabalhar nessa aula. Eu vou fazer uma comparação para que a gente possa entender melhor. Imagine uma pessoa que está andando de bicicleta, está passeando de bicicleta, e ela está no passeio tranquilo, muito bom. A mesma coisa na sua vida financeira. Você está com uma vida legal, está com uma vida fazendo as coisas tudo direitinho, mas a pessoa que está na bicicleta, ela de repente fura o pneu. Nas questões financeiras, de repente você entra em dívidas que você não teve controle, você não sabe muito bem como é que ela surgiu, e aí você começa então a se enrolar em ter como pagar essas dívidas. No caso da bicicleta, o que você tem que fazer? Você tem que parar, consertar o pneu da bicicleta e dar continuidade. Porque se você continuar sem consertar o pneu, o aro não vai suportar o peso, o aro vai quebrar, o quadro vai quebrar, você vai cair e vai se machucar. A mesma coisa se dá na sua vida financeira. Se você por algum motivo se enrolou, entrou em dívida, você tem que parar, ajustar essa dívida, acertar essa dívida, quitar essa dívida, porque se você continuar, lá na frente vai acontecer coisas piores. Você não vai conseguir pagar, você vai ter que entrar em outras dívidas, seu nome vai ficar sujo. Desse jeito você não está no caminho correto da prosperidade financeira. Então se você tem dívida, vamos acertar as suas dívidas agora, porque se você quiser ter uma prosperidade financeira, não tem como seguir com dívidas. Vamos acertar essas dívidas, eu vou ensinar 8 passos, e você seguindo esses 8 passos, você vai eliminar essas dívidas para depois retornar à sua prosperidade financeira. Bom, pessoas que têm dívidas são pessoas que elas não conseguem dormir bem à noite, é cobrança o tempo todo, é boleto chegando, isso causa hormônios de estresse, você começa a tomar decisões erradas, você começa a ficar estressado, com medo. E isso não é legal para você. Nós já vimos já em outras aulas sobre o que isso pode acarretar no seu organismo e no seu sentimento. Lembra que o sentimento vem antes da realização? Então você tem que eliminar essas dívidas. Então existem dívidas que você pode adquirir para aumentar patrimônio. Como assim, professor? Adquirir dívida e aumentar patrimônio? Eu vou explicar. Vamos imaginar que você conseguiu poupar uma parte do seu salário, fez investimento no mercado financeiro, nós já aprendemos isso lá em aulas do passado, e você adquiriu um montante. E aí apareceu uma oportunidade de você comprar um apartamento por um preço menor que o preço do mercado. Com o dinheiro que você tem, você dá a entrada no apartamento, financia o restante. Vamos imaginar que esse financiamento vai dar aí um custo de R$ 1.100 por mês. Mas aquele apartamento, você pode alugar ele por um valor de R$ 1.300 o aluguel. Então repare que com o valor do aluguel você paga o seu financiamento. Esse é o tipo de dívida que você adquire, mas com o intuito de adquirir patrimônio. Esse você pode fazer quando bem planejado. Eu estou falando de pessoas que têm dívidas que ela adquiriu por adquirir passivo e não por adquirir ativo. E são essas pessoas, são essas dívidas que eu quero que você resolva. E aí eu vou te ensinar 8 passos. Primeiro passo, montar o seu orçamento familiar. Você precisa de ter um orçamento muito bem feito, um orçamento onde você vai relacionar toda a renda familiar, tudo aquilo que tem de rendimento mensal e relacionar todos os gastos da família. Não pense que você consegue fazer isso na sua mente, você tem que ter uma planilha para fazer isso. Na internet você vai encontrar várias planilhas que vai te ensinar isso daí. Você vai encontrar também alguns apps que você coloca no seu celular e ele consegue fazer o seu orçamento e controlar. Ah, mas isso é muito complicado, ah, mas isso é muito demorado, acho que isso não dá certo. Novamente, o seu cérebro trabalhando contra você. É o seu sabotador dizendo para você não fazer isso, para você ficar onde você está. Ficar dentro da sua caixinha, ficar dentro do seu prazer momentâneo. Você precisa superar isso daí e fazer um orçamento familiar. Relacionar realmente todo o ganho, toda a renda mensal e todos os gastos. Você pode fazer praticando aqueles exercícios do enriquecimento. Então pegar sua renda mensal, 5% para você,
5% para se pagar, 10% para fazer doação, 60% dentro dos seus gastos, das suas possibilidades, viver dentro dessas possibilidades, 10% para você fazer investimento, 10% para você realizar os seus sonhos, 5% para ter abundância. Então, monte o seu orçamento familiar. Ninguém chega numa prosperidade financeira sem passar por esse degrau do orçamento familiar. E aí você vai ter em uma única planilha realmente como é que você precisa ajustar os seus gastos para você viver uma vida de prosperidade. Segundo passo, dentro dessa planilha, quais são as suas dívidas? Você precisa relacionar, entender essas dívidas e quantificá-las. Então, quais são os valores que eu tenho de cada dívida? Entender por que eu tive essa dívida, por que eu criei essa dívida, quais os motivos que levaram a ter essas dívidas. Então você vai pegar uma planilha separada e vai colocar todos os credores das dívidas que você criou, você vai colocar os valores para cada credor, esse valor é o valor atual, é o valor de agora, é o valor presente dessas dívidas. Se você fosse lá para quitar essa dívida agora, qual é o valor que seria suficiente para quitar? Você vai colocar os vencimentos, quando é que vence a última prestação dessa dívida, você vai colocar os juros para cada dívida e vai marcar se ela foi essencial ou não. Essencial ou não é que a dívida que você criou, ela aumentou o seu patrimônio ou não. Se ela aumentou o seu patrimônio, ela foi essencial. Tomou a decisão correta. Se ela não aumentou o patrimônio, é porque você tomou a decisão errada. Ela não foi essencial. Então você precisa relacionar e marcar quais as dívidas que você tem com juros menores do que 2,5%, quais as dívidas que estão entre 2,5% e 5%, e quais as dívidas que têm juros maiores do que 5%. Qual que você tem que começar a pagar primeiro? Calma aí. Aquelas que têm juros maiores, você precisa ir lá no banco, lá na instituição financeira e tentar renegociar. Mas antes você tem que montar toda essa planilha e colocar todas as suas dívidas para você entender e quantificar dívida a dívida. Quarto passo. Agora é a parte de negociar. Aquelas dívidas que têm juros maiores, você vai à instituição financeira e tenta renegociar isso daí. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que a sua dívida é no cartão de crédito ou a sua dívida é no cheque especial. São juros enormes. Às vezes o banco tem lá um consignado com juros menores que você pode pegar esse consignado e quitar essa dívida maior e transformar ela numa dívida menor. Ou uma outra coisa que você pode fazer, tem bancos que compram a sua dívida. Então você pode ir no banco e falar o seguinte, ó, eu tenho uma dívida que eu tenho que pagar tantos por cento ao mês. O banco às vezes pode te oferecer uma linha de crédito com taxas menores. Aí você pega essa linha, quita outra dívida e você tem agora uma dívida com taxa menor. E aí você vai preencher essa planilha que está aí. Quem é o credor, qual o valor, o vencimento e juros, você já pegou na planilha anterior. Agora, tem como negociar essa dívida? Sim, se tiver, qual é os juros novos que você está colocando agora? Qual é a data que você refinanciou para qual data agora? Qual é o valor que você tem que pagar? Então você vai renegociar as dívidas que por acaso o banco tem condições de fazer isso para você. Quando você fizer esse quarto passo, você vai para o quinto passo. Quais as dívidas é capaz de você quitar e quais aquelas que você não tem condições de quitar? Por que eu estou falando isso? Porque aquela que é capaz de quitar são as dívidas que vai entrar dentro do seu orçamento doméstico, aonde você vai ter condições de pagar. Com isso, você vai para o sexto passo. Conseguir pagar as suas dívidas e manter o seu lar funcionando. Então não adianta você adquirir uma nova dívida se você não tem condições de pagar. Não adianta você adquirir uma nova dívida se você vai se enrolar mais ainda. Você tem que ter condições de manter o seu lar funcionando, pagando as suas contas e pagando essa nova dívida. Então vamos imaginar, você fez as suas contas, eu posso separar aqui R$300 todo mês para pagar essa nova dívida. E aí, ou essas dívidas, às vezes uma dívida de 100, outra de 150, somada dá R$300. Então, você precisa colocar dentro dessa planilha para que você possa ter controle. Sétimo passo. Aquelas dívidas que por acaso você não conseguir pagar, que você não conseguiu renegociar, não adianta você adquirir um compromisso se você não está dentro do seu orçamento, você não tem condições de pagar. Aí é hora de você procurar uma ajuda profissional. Procure profissionais da área de direito, profissionais na área de finança,
para que possa te auxiliar o que você tem que fazer para resolver essas questões. Então, vou dar um exemplo prático. Eu tenho dívida que tudo eu tenho que pagar R$ 1.300 por mês, mas eu não tenho dentro do meu orçamento doméstico pagar isso daí, eu só posso pagar 800. Então não adianta você adquirir as outras dívidas, arcar com as outras dívidas, você não tem condições de pagar. Pague essas dentro dos R$ 800. As outras que você não consegue pagar, não adianta. Você tem que deixar de pagar, procurar profissionais para te ajudar, para saber o que você tem que fazer. Ah, professor, mas o meu nome vai para o SPC. Sim. Ou se não vai agora, ia no futuro. Então não tem jeito. Então é melhor você acertar algumas dívidas e o seu nome vai sujar no mercado, não tem problema. Quando eu falo não tem problema, porque ou ele vai agora ou ele vai no futuro. Então é melhor você acertar primeiro algumas dívidas e quando você acertar essas dívidas, começar a acertar as outras. Dívida a dívida, dentro de um planejamento, dentro daquela planilha de orçamento. Você precisa fazer isso daí. 8º passo, nunca esqueça isso. Viva uma vida de no máximo 60% do seu rendimento. Então ou você aumenta rendimento, como eu ensinei em aula de aumentar rendimento, ou você diminui os seus gastos e começa a viver uma vida dentro das suas possibilidades. E aí, aqueles 10% que seria para você fazer investimento, aqueles 10% que seria para você realizar seu sonho, aqueles 5% que é para você se pagar, aquele 10% para você fazer doações. Você pode pegar esses valores e ajustar suas dívidas, acertar suas dívidas e depois você começar a fazer aquilo. Ninguém chega na prosperidade financeira tendo dívida de aumento de passivo. Bom, então eu passei para vocês aqui 8 passos para você eliminar essas dívidas, começar a entender por que você fez essas dívidas e tentar não cair de novo nessa tentação de adquirir dívida para aumentar passivo. Então a cada dívida, a cada oportunidade que aparecer, você tem que se perguntar, isso me leva na direção de aumentar patrimônio, de prosperidade financeira? Não, se não levar, você não deve adquirir essa dívida. Bom, comece a fazer isso, comece a colocar em prática e assim que você eliminar todas as dívidas, retorne o direcionamento da prosperidade financeira, retorne aqueles exercícios do enriquecimento, retorne ao comportamento, às atitudes, para que você possa realmente se direcionar e ir ao encontro, lembrando que a direção é mais... você tem que se preocupar mais com a direção do que com a velocidade. Bom, espero que vocês tenham entendido, coloquem isso em prática e aguardo vocês na próxima aula. O melhor está por vir.